gostaria de lembrar a todos que, clicando na sua tela, existe uma opção escrita Q&A. São perguntas e respostas. Os irmãos podem ir submetendo essas perguntas que, ao final da palestra, o pastor se dispôs a tratar dessas questões. E, inclusive, os irmãos têm a opção de fazer essa pergunta de forma anônima também. Por favor, utilizem desse meio. Pastor Nicodemos, então, retornou. Como estávamos falando, agradecemos a presença do pastor Nicodemos hoje conosco. Nós somos da Igreja Ioná, especificamente o Ministério 113, que é o Ministério de Família, o Ministério Familiar, na perspectiva de pais e filhos. Somos liderados pelo pastor Hong nesse ministério, e o pastor pediu para que entrássemos em contato com o reverendo Nicodemos, né, um período de provação, né, para as famílias e para muitos pais, principalmente. Agradecemos, então, a presença do pastor, e eu passo... apresentando... eu sei que dispensa a apresentação, mas o pastor Nicodemos é o pastor da primeira igreja presbiteriana de Recife, são nossos irmãos, né, e é um dos líderes da denominação presbiteriana aqui no Brasil. E eu passo a palavra ao pastor Nicodemos. Então, por favor, pastor. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Por favor, transmita a minha gratidão também ao pastor Hong. Obrigado pelo convite para estar com vocês e falar sobre esse tema, ansiedade, depressão e fé, que é um tema, acredito, extremamente importante. Eu queria, então, pedir que vocês abrissem as Bíblias de vocês, se vocês têm aí disponíveis, no capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler aqui na minha tela, então vai parecer que eu estou olhando para vocês, mas eu estou olhando para vocês, mas estou vendo a tela também, não é? E eu quero fazer a leitura do verso 6 até o verso 8. Verso 9. É uma passagem muito conhecida e muito querida dos cristãos, onde eu creio nós temos princípios importantes para abordarmos essa temática da ansiedade, da depressão e da fé. Paulo disse assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu estou usando aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, antes de entrar na exposição desse texto, vamos lembrar em que circunstância o apóstolo Paulo escreveu. E eu sei que o estudo de hoje está dirigido mais ao Ministério de Casais, de Família, e o nosso contexto não é bem esse, mas os princípios que nós vamos encontrar aqui, eles podem ser aplicados a toda e qualquer circunstância da nossa vida, inclusive também no contexto familiar. O apóstolo Paulo tinha ministrado a palavra de Deus em Filipos. Nós temos o relato no livro de Atos, capítulo 16. E lá ele foi preso, acusado de estar promovendo sedição, porque ele libertou uma jovem escrava de um espírito de adivinhação. E aqueles homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela serva, eles ficaram furiosos, acusaram Paulo de uma série de coisas. Ele acabou sendo preso juntamente com Silas, seu companheiro, e foi chicoteado e jogado na prisão. O texto nos diz lá que ele, na prisão, cantava louvores a Deus juntamente com Silas e fazia orações, e Deus atendeu o pedido, trazendo um forte terremoto. Paulo acabou livre e ainda pôde pregar o evangelho ao carcereiro, que era responsável pela manutenção dos presos ali. Depois que Paulo sai de Filipos, algum tempo depois,
ele acaba sendo preso. O relato está no livro de Atos e ele é bastante conhecido. E de lá da prisão ele recebe a visita de um dos líderes da igreja de Filipos, que vem trazendo uma oferta para Paulo como gratidão da igreja de Filipos e também algumas preocupações. Eles estavam passando por dificuldades, estavam sofrendo aquelas perseguições que eram normais para os cristãos do século I. E essa é a situação em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses. É interessante, Paulo escreve da prisão, mas essa é uma das cartas em que mais se fala sobre alegria. Alegria no Senhor, descanso em Deus, esperança nele e não viver ansioso, que é o tema do que nós temos aqui. Então, ao passar essas orientações aos crentes de Filipos, nós temos aqui, devemos lembrar que Paulo tinha autoridade para dizer para eles que eles não deviam viver preocupados, porque quando Paulo esteve lá em Filipos, ele tinha todas as razões do mundo para ficar preocupado. Ele foi preso, foi injustiçado, foi chicoteado, passou por dificuldade, o seu nome foi destruído ali, não é? A sua reputação diante da cidade. Ele teria todas as razões. E quando ele escreve essa carta, ele está na prisão de novo, dessa feita em Roma. Ele sabe que existe a possibilidade de um julgamento, cujo resultado era incerto, e motivos para ele ficar preocupado não faltavam, não faltavam. Entretanto, esse homem de Deus, que passou por todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, ele pode escrever o que ele escreveu e falar que nós não devíamos ficar preocupados com coisa nenhuma, mas que nós devíamos descansar em Deus no meio de todas as provações e de todos os sofrimentos. É claro que o que nós estamos passando aqui agora no nosso país, no Brasil, nem se compara com aquilo que Paulo e os demais cristãos do primeiro século enfrentaram. Enfrentaram hostilidade, perseguição clara, a prisão, tortura e, às vezes, até a morte. Mas nós estamos, de alguma maneira, sofrendo também aqui no nosso país. Nós estamos experimentando essa pandemia terrível, né, que tem atingido tantas pessoas, e as medidas preventivas elas acabam tendo um impacto muito grande em nossas vidas. E não há dúvida que a quantidade de pessoas ansiosa, preocupada, angustiada e aflita com essa situação tem aumentado. Eu, como pastor, eu sei disso, porque vivo na labuta pastoral e eu sei, não é, o sofrimento das pessoas, o questionamento, a incerteza com relação ao futuro financeiro, ao futuro da pandemia e também as questões políticas que estão certamente envolvidas com tudo isso, né? Então, tudo isso traz um quadro de preocupação, de aflição, e é nesse contexto que eu entendo que o ensinamento do apóstolo Paulo pode ser extremamente útil para todos nós. Então, eu queria ver com vocês o texto com mais detalhes. Paulo, primeiro vamos ver o que é que Paulo quer dizer com não andem preocupados, o que é que isso significa, e depois 3 orientações práticas que ele passa para que os cristãos não vivam preocupados. Então, vamos começar com essa expressão aí, logo no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Essa palavra que foi traduzida aí como ficar preocupado é uma palavra grega que, na sua raiz, tem o conceito de divisão. Uma pessoa preocupada, uma pessoa aflita, uma pessoa angustiada, ansiosa, ela está dividida, a sua mente está puxando em diversas direções. Ela não está com a mente coesa, né, redondinha, não fecha. E por isso a pessoa fica, a mente não para de trabalhar procurando coesão, harmonia ou solução, uma resposta para aquilo que é o objeto das preocupações. É muito interessante isso, porque descreve de uma maneira gráfica o que é o estado de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa aflita, não é? Que é exatamente essa divisão, essa falta de harmonia e de coerência da mente, que fica puxando para tudo quanto é lado, sem conseguir encontrar realmente um rumo e um descanso. A segunda coisa que a gente tem que notar é que
Paulo está proibindo. Isso aqui na língua grega é um imperativo. Não ficar preocupado é uma ordem. Não é um conselho, não é um pedido, não é uma opinião do apóstolo Paulo, uma sugestão. Ele poderia fazer qualquer uma dessas coisas, mas, na verdade, aqui o que você tem é um imperativo. Imperativo é o modo do verbo grego que expressa uma ordem e que espera ser atendido. Em outras palavras, quando Paulo determina aos cristãos de Filipos que eles não vivam ansiosos nem andem preocupados, ele quer dizer que existe um estado de ansiedade e de aflição que é pecaminoso diante de Deus, que é pecado. Agora, aqui eu preciso fazer um esclarecimento para eu não ser mal compreendido e não criar aqui uma culpa no coração de algumas pessoas. O pecado afetou todas as dimensões da nossa vida. Não somente o nosso corpo, nós envelhecemos, ficamos doentes e eventualmente vamos morrer, mas o pecado também afetou as nossas faculdades mentais, afetou a nossa consciência, afetou a nossa lembrança, a nossa memória, a nossa vontade. E, como resultado do pecado, dos efeitos do pecado, existem distúrbios mentais. Pessoas sofrem com distúrbios mentais mesmo. E eu sei que é possível uma pessoa ter uma tendência para a ansiedade, que a gente chama geralmente de depressão, e que ela é médica. É uma questão biológica, é uma questão da própria pessoa. Não é uma deficiência espiritual, mas tem pessoas que, por causa do pecado geral da humanidade, da mesma forma que nós sofremos resultados no nosso corpo, elas têm também dificuldades em determinadas áreas. Então, é importante a gente fazer essa distinção. O que nós estamos tratando aqui é aquela ansiedade que é causada por uma deficiência espiritual. É um problema de fé. Pessoas que são diagnosticadas com distúrbios mentais ou alguma deficiência mental, elas devem procurar tratamento, é claro, procurar ajuda espiritual e também ajuda médica. Eu não estou descartando isso, é importante a gente lembrar. Agora, às vezes as duas coisas estão tão misturadas que a gente não sabe direito. Às vezes eu me encontro com casos e situações de pessoas que sofrem de depressão e que fica muito difícil dizer se aquilo é alguma coisa, se a pessoa está precisando de remédio ou se ela está precisando de uma orientação espiritual e bíblica para que ela possa encontrar descanso e paz para o seu coração. Então, aqui, eu não sou médico e, portanto, eu não sou psiquiatra ou psicólogo, eu não posso entrar aqui nessa área. Então, eu vou falar como pastor. A ansiedade aqui é a ansiedade que tem a ver com alguma deficiência na área espiritual. E é disso exatamente que o apóstolo Paulo está tratando aqui, quando ele diz aos filipenses que eles não devem ficar preocupados com coisa alguma. Já expliquei o que é que significa ficar preocupado, aquela ansiedade, aquela perplexidade, a mente indo em várias direções com relação ao futuro ou qualquer outra coisa, como Paulo diz aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, não existe nenhum assunto, nenhum tema, nenhuma dificuldade que deveria tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade em Deus. Nós deveríamos nunca ficar preocupado com coisa alguma. Quando o Senhor Jesus falou a respeito disso em Mateus capítulo 6, ele foi mais específico quando ele disse que nós não devemos ficar ansiosos, e lá ele usa a mesma palavra que Paulo está usando aqui, com o que a gente vai comer, beber ou vestir, e de onde virá o nosso sustento. Então, são geralmente estas coisas que trazem preocupação aos cristãos. Aliás, trazem preocupação a todos. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, como vai ser o meu futuro, o que é que vai acontecer quando eu ficar mais velho, se eu ficar doente, se eu perder o meu emprego, e assuntos relacionados com isso.
sempre essas coisas acabam trazendo uma preocupação. Bem, a orientação que Paulo está dando aqui é que nós não devíamos nos preocupar com estas coisas, com nenhuma delas. E aí, em contraste, ele diz, aí tem um mas, né? Não vivam preocupados com coisa alguma, mas, e aí ele apresenta 3 atitudes práticas para que nós experimentemos essa tranquilidade em nosso coração, essa paz que nós vamos ver aqui, Deus deseja nos dar. Então, em linhas gerais, ele está dizendo o seguinte: não vivam preocupados, mas orem, pensem e pratiquem. Orar, pensar e praticar. Eu vou explicar cada uma delas aqui com detalhes, na expectativa de que Deus possa nos ajudar e ajudar aqueles de vocês que estão me seguindo, né, que estão acompanhando agora e que, por alguma forma ou de alguma maneira, estão preocupados com alguma coisa. Então, a primeira orientação do apóstolo Paulo é que nós oremos. Em vez de ficar preocupado, nós devemos orar. Ele diz aí: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Em vez de nós ficarmos preocupados com alguma coisa, nós deveríamos trazer estas coisas diante de Deus pela oração. O que quer que seja, qualquer coisa que tire a nossa paz, nós devemos trazer diante de Deus. Eu creio que a razão principal pela qual muitos cristãos vivem preocupados, ansiosos e até deprimidos é porque eles não oram. Eles não têm a prática de trazer diante de Deus os seus pedidos e as suas angústias e conversar com Deus a respeito de tudo aquilo que os preocupa e de tudo aquilo que os aflige. A orientação agora, aqui que nós temos, é que podemos fazer pedidos a Deus relacionados com essas coisas que nos preocupam. Podemos dizer a Deus: estou preocupado com amanhã, estou com medo de perder o meu emprego, a minha empresa fechou, eu fui demitido, eu não sei de onde vou tirar o meu salário. Nós podemos trazer todas estas coisas diante de Deus. Não existe nenhum aspecto da nossa vida, por menor que seja, que Deus não esteja interessado, ou que Deus não compreenda e que Ele não queira nos ajudar. Então, todos os nossos pedidos, eles devem ser trazidos ao conhecimento de Deus. Deus já sabe de tudo que nós temos necessidade, Ele conhece a nossa aflição, Ele conhece a nossa preocupação, mas Ele deseja que nós cheguemos até Ele e que nós expressemos diante dEle essa preocupação, essa angústia que nós temos. Porque isso mostra o quanto nós dependemos de Deus, isso mostra que nós confiamos em Deus e que Ele é poderoso e amoroso para resolver as nossas necessidades. Aqui Paulo usa 3 expressões para se referir aos nossos pedidos. Ele diz assim: tragam seus pedidos diante de Deus, primeiro pela oração. A oração é o termo mais geral da língua grega para significar chegar-se a Deus com os nossos pedidos. Súplica já é mais do que orar. Ela envolve ou implica um reconhecimento da nossa dependência de Deus, o quanto nós estamos necessitados e a nossa confiança de que Deus pode nos atender. Suplicar é pedir encarecidamente, é clamar diante de Deus, mostrando a Ele a nossa necessidade. E a terceira a expressão que ele usa aqui para se referir à oração é ações de graças, ou seja, gratidão a Deus. E aqui é importante a gente verificar que uma das maneiras de nós expulsarmos a preocupação do nosso coração é com ações de graça. É lembrar tudo que Deus fez. É lembrar tudo que Deus já lhe deu, das orações que Ele já atendeu antes, como Ele foi bondoso, trouxe libertação, trouxe ajuda, supriu sua necessidade no passado, quando você andava angustiado, preocupado. Tem um hino que é muito conhecido no meio presbiteriano brasileiro. O título é Conta as bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contar as bênçãos, lembrar de todos os benefícios de Deus, ações de graça. É isso que o apóstolo Paulo está
ensinando aqui aos crentes de Filipos. Não fiquem preocupados com nada, mas tragam diante de Deus aquilo que preocupa vocês, com suas orações, com suas súplicas e com ações de graças, lembrando tudo o que ele fez. E vejam aqui no verso 7 o que o apóstolo Paulo promete. Com licença. Olha que promessa maravilhosa aqui no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, essa é uma promessa que eu tenho experimentado a veracidade dela, a realidade dela, muitas vezes em minha vida. E eu sei que vocês também. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus e colocamos diante dele, em oração, em súplica e ação de graça, aquilo que nos preocupa, nós experimentamos paz, experimentamos essa tranquilidade. Ela é chamada aqui, pelo apóstolo Paulo, de a paz de Deus, ou seja, a paz que procede de Deus. Ela não é uma paz humana, por assim dizer, ela não é uma paz que é concedida por qualquer metodologia, método, prática ou recurso humano, mas ela é uma paz que procede desse Deus diante de quem nós colocamos as nossas necessidades. Essa paz de Deus, Paulo diz aqui, ela excede todo entendimento. Ou seja, ela é tão profunda que ela desafia a nossa capacidade de descrição. Eu não saberia descrever o que é esta paz, porque ela vai acima das minhas habilidades de análise e de expressão. É uma paz que excede todo o entendimento, que abrange todo o nosso entendimento, que vai além da nossa capacidade de expressão, como eu já disse. E é a coisa mais importante do mundo, não é? Quando nós temos essa paz de Deus, uma paz que desafia a compreensão, nós nos sentimos reanimados, nós nos sentimos capazes de enfrentar qualquer desafio aqui nesse mundo. E veja o que é que essa paz faz aqui, final do verso 7. Ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa expressão guardar, Paulo tira do vocabulário militar. A figura aqui é que a paz, como um soldado armado, vigia a entrada do quartel para não deixar passar nenhum inimigo, nenhuma pessoa indesejada. A paz de Cristo funciona como um guarda na entrada da nossa mente, de forma que a ansiedade não penetra. A angústia, a aflição, ela é barrada ali por essa paz de Cristo, que é uma paz em Cristo Jesus. Essa paz de Deus é a paz em Cristo Jesus. Ela se centra na pessoa de Cristo. De que maneira? Se Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, quanto mais as outras coisas. Se ele não negou o seu próprio Filho, ele não vai nos negar nada do que nós precisamos aqui para viver. Então, é com esse raciocínio, é nessa base que essa paz de Deus guarda minha mente e o meu coração. E assim, eu posso descansar e posso estar tranquilo no meio de todas estas aflições. De fato, é algo sobrenatural, não é verdade? É alguma coisa que ultrapassa o nosso entendimento. Muita gente que não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, daria qualquer coisa para ter uma paz assim. E porque eles não conhecem, eles buscam no álcool, buscam nas drogas, buscam no sexo, buscam nos prazeres desse mundo alívio para o coração, paz para a sua alma atribulada e atormentada. Mas Deus nos deu esse privilégio. Aos que conhecem o seu Filho Jesus Cristo, nós podemos desfrutar dessa paz que vem de Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração de toda ansiedade, de toda preocupação. Maravilha, não é? Essa promessa de Deus aqui. A segunda orientação que nós recebemos, está aí, você pode ver na sua Bíblia, está no verso 8. Eu vou reler aqui para você. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Paulo disse, não andem preocupados com nada. Em vez disso, orem. E ele explicou como orar.
E agora vem a segunda orientação. Pensar. O que pensar? A gente sabe que a paz e a tranquilidade são sentimentos, são emoções. E as emoções e os sentimentos, eles procedem da nossa mente. Se eu penso nas coisas de Deus, se eu foco a minha mente, o meu coração nas coisas que procedem de Deus, o meu coração vai acompanhar, as emoções vão acompanhar. Quando eu penso nos meus filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos que estão nos Estados Unidos já há muitos anos, quando eu penso neles, meu coração se enche de saudade, se enche de saudade. Quando eu penso em algumas coisas desagradáveis, o meu coração se enche de sentimentos que não são lá muito bons, não é? Então, essa é uma dinâmica natural e normal. Essa é uma lei da natureza que Deus colocou em nós, que você vai sentir aquilo que você pensa, aquilo em que você foca. Aqui não tem nada de pensamento positivo, aqui não tem nada de dessas manipulações que as pessoas fazem com a mente. Aqui é uma questão de... é um princípio natural estabelecido por Deus. Ele diz aqui, olha, o pensamento de vocês tem que se ocupar com estas coisas. Final do verso 8, ocupar a minha mente. Com o quê? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude ou algum louvor, que seja isso que ocupe o meu pensamento. Muitos cristãos, eles vivem ansiosos, deprimidos, aflitos, preocupados, porque a mente deles é alimentada constantemente com notícia ruim, fake news, coisas desse mundo, pensamento negativo, coisas que não procedem de Deus. Eles passam o dia nas redes sociais, ali, né, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, lá no Facebook, só absorvendo toda a violência, impureza, incredulidade e dureza de coração que existe no mundo. Como resultado, ele vai sentir angústia. Ninguém pode estar vendo todas essas coisas o tempo todo e ficar em paz, né? Porque nós reagimos, nós somos sensíveis àquilo que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração. E o resultado é, então, que as pessoas ficam deprimidas. A razão pela qual muitos cristãos ficam deprimidos, ansiosos e preocupados é uma exposição exagerada às redes sociais, às notícias, às informações e que são dadas geralmente de maneira negativa e que são dadas para causar sensacionalismo, gente que não está comprometida com a verdade e por aí vai. O resultado é que os cristãos fazem isso. Mas se a gente ocupasse a mente com as coisas de Deus, a leitura da Bíblia, memorizar versículos, decorar porções inteiras da palavra de Deus, decorar salmos, se a nossa mente estiver sempre bem alimentada com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que procede de Deus, você vai sentir paz. Você vai sentir tranquilidade no seu coração, porque você é aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Então, essa é a segunda orientação. Primeira, você tem que orar da forma correta, com oração, súplicas e ações de graça. A promessa da paz de Deus está aí. E a segunda orientação é que você ocupe o seu pensamento com aquilo que procede de Deus, o que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro, enfim, a relação está toda aí. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água aqui, com licença. Aproveitando, eu estou saindo, viu, Rodrigo e sim, queridos irmãos, eu estou saindo de uma gripe pesada, não é Covid, viu? Eu fiz o teste já e deu negativo, graças a Deus. Mas uma gripe pesada, né, que está aqui me dificultando a fala, mas pela graça de Deus eu não estou preocupado, estou tranquilo, vai dar tudo bem. Fique à vontade, pastor Nicodemus. E que Deus dê muita saúde ao pastor, que tenha edificado todo o corpo de Cristo. Por favor. Amém. Assim seja, Rodrigo. Deixa eu terminar aqui, já caminhando para o final, com a terceira orientação do apóstolo Paulo, que está aí no verso 9. Ele diz aqui, ó, o que também aprenderam, receberam
e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha aqui a terceira orientação prática. Colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos no apóstolo Paulo. É claro que essa orientação ela faz mais sentido, num primeiro momento, para os crentes de Filipos. Paulo aqui está recordando, relembrando aos crentes de Filipos como ele se comportou lá naqueles dias em que ele esteve na cidade pregando o evangelho, que foi quando eles se converteram. Os filipenses tinham aprendido com o apóstolo Paulo, tinham recebido orientações do apóstolo Paulo, ouviram as pregações do apóstolo Paulo e, o mais importante, eles viram a conduta do apóstolo Paulo, como ele se comportou na prisão, como ele reagiu aos sofrimentos pelos quais ele passou, como ele enfrentou os adversários e as dificuldades lá. Agora o apóstolo Paulo diz: coloquem tudo isso em prática. Coloquem tudo isso em prática. Eu creio que uma das razões, mais uma das razões pelas quais os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, eles não experimentam essa paz maravilhosa no coração, é que eles não colocam em prática aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que os apóstolos nos ensinaram, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que está revelado no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, na legislação que Deus deu ao antigo Israel, os princípios que estão contidos ali. Falta prática, obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus. Se nós praticarmos aquilo que a Bíblia diz, se nós fizermos o que a Bíblia nos ensina, com relação ao próximo, amando o próximo, ajudando o próximo, abençoando as outras pessoas, sendo canal do favor de Deus para ela, nós vamos sentir essa paz. Não tem nada que traga mais paz e descanso ao nosso coração do que nós ajudarmos as outras pessoas. Às vezes a gente está aflito, a gente está angustiado, aparece uma oportunidade para fazermos o bem, para colocarmos em prática aquilo que a Bíblia chama de boas obras. E quando a gente faz isso, a gente se sente bem. A gente experimenta aquela paz que vem de Deus. E essa é a terceira orientação: orar, pensar e praticar. E note a promessa que está aqui, que está no final do verso 9. Ela é diferente do que foi dito até agora em um aspecto muito importante. A promessa é: e o Deus da paz estará com vocês. Veja que lá no verso 7, o apóstolo Paulo havia prometido que que a paz de Deus guardaria o nosso coração. A paz de Deus, a paz que procede de Deus. Aqui ele inverteu. Ele não está falando aqui da paz de Deus, ele está falando agora do Deus da paz estará conosco. Melhor do que a paz de Deus é o Deus da paz estar conosco. O Deus que produz essa paz, o Deus que nos transmite essa tranquilidade. Lembrando que essa paz de Deus, essa paz que procede de Deus, ela não é aquela paz. Paulo não está se referindo àquela paz que vem da justificação. Quando Deus perdoa os nossos pecados, nós temos paz com Deus. Essa paz ali não é um sentimento, é uma mudança de status. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora nós fomos adotados por Deus, fomos recebidos por Ele, perdoados, feitos filhos de Deus. E temos paz com Deus. Isso aí não é um sentimento, mas é a minha situação diante de Deus. A paz que procede de Deus, ela é um sentimento. Foi o que nós vimos aí no verso 7, e que é decorrente de nós orarmos e colocarmos nossas aflições diante de Deus. E aqui nós temos um passo mais além, quando o próprio Deus que traz a paz estará conosco. Isso aí é a coisa mais desejável de todas, não é? Até mais do que a paz de Deus, eu quero que o Deus da paz esteja comigo. Porque se Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus da paz está conosco, o que nos faltará? Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada de fato
me faltará. Queridos, é isso aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, e eu quero trazer alguma aplicação para os nossos corações aqui. Primeiro, uma palavra para você que está me escutando, está me acompanhando aqui. Lembre dessas 3 orientações que nos são dadas aqui pelo apóstolo Paulo quanto a ter paz no coração e fugir da ansiedade. Eu queria que você examinasse o seu coração e sua vida. Não será que a ansiedade, talvez o estado depressivo, seja por causa de uma deficiência nestas áreas? Você não tem orado, você não tem agradecido, você não tem trazido diante de Deus as suas preocupações, você tem ocupado sua mente com uma série de outras coisas e não tanto com a palavra de Deus e as coisas boas de Deus, e você não tem praticado, não tem vivido o seu cristianismo como deveria viver. Examine o seu coração, examine sua vida, porque talvez é nessas 3 coisas, a falha em uma dessas 3 coisas, que está fazendo ou está trazendo essa preocupação com relação ao futuro ou qualquer outra preocupação que, porventura, você tem. Eu também daria uma palavra para você, só repetindo o que eu disse no início, que com certeza está passando ou sofrendo com algum tipo de distúrbio físico que provoca isso. Existe isso. Por exemplo, o grande pregador Charles Spurgeon, que era um pastor batista de linha reformada, que viveu na Inglaterra no século passado, ele sofria de depressão. Mas a depressão era resultado de uma doença chamada gota, que produzia isso nele. Não era um problema espiritual. O Spurgeon era um homem de grande confiança, de fé em Deus. Mas ele tinha essa depressão, ele sofria de depressão, era uma doença realmente. E ele tratava isso com os recursos médicos que havia naquela época. Eu não estou falando o que eu disse aqui, no seu caso, eu não estou encorajando ninguém a parar de ir ao médico e fazer tratamento, se de fato está claro que o seu problema é um problema psíquico, né? Um problema que precisa ser tratado através de remédios. Mas mesmo assim, eu diria para você que você examinasse o seu coração e sua vida, porque às vezes essas coisas estão muito misturadas e uma não exclui a outra. Mesmo que você tenha uma causa clínica para estar deprimido, ainda assim, se você não tiver uma vida espiritual saudável, vai ser muito pior do que seria se você orasse, pensasse e praticasse da maneira correta. Era isso que eu queria trazer para vocês, queridos, com minha oração para que Deus abençoe vocês, lhes dê paz no meio de toda essa dificuldade que nós estamos atravessando, e pedir também que orem por mim, porque as lutas são grandes e a gente enfrenta muita tribulação, muita hostilidade também, e nós queremos em todo o tempo glorificar e honrar a Deus, vivendo uma vida que seja digna dele. Muito obrigado. A palavra está com o senhor, Rodrigo. Nós que agradecemos, pastor Augusto Nicodemos, pelas palavras de hoje, e o pastor, sim, está em nossas orações e também tem nossa gratidão. Somos testemunhos do quanto o pastor tem edificado. A igreja também de São Paulo, nossos membros, muitos irmãos. Pastor, agora vamos dar continuidade. Vamos começar, então, um período de perguntas e respostas. Como a gente já falado no começo, o pastor Nicodemos cedeu esse momento. Os irmãos, embaixo da tela do Zoom, tem uma utilidade chamada Q&A. São perguntas que os irmãos podem responder e, na medida do possível, né, o pastor Nicodemos vai responder. Então, por favor, podem enviar suas questões. Pastor Nicodemos, nós preparamos, só para, enquanto as pessoas estão submetendo as questões, umas questões iniciais para perguntar para o pastor. Pastor, né, o pastor também tem tratado com o que tem passado para nós. Então, como uma aplicação prática, então. Lembrando que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Como conjugar essa verdade com nossos esforços de cautela e precaução em nossas vidas e trabalho, sem parecermos irresponsáveis? Excelente pergunta, muito boa. Eu creio que uma coisa não exclui outra. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta que ele escreve aos Tessalonicenses,
eu creio que é na segunda carta, no final da carta, que quem não quiser trabalhar, também não coma, né? Com isso dizendo que nós temos que batalhar pelo pão de cada dia. Eu não creio que é errado nós fazermos uma poupança ou um investimento para o futuro, cuidar de que, quando ficarmos velhos ou doentes, nós tenhamos recursos financeiros e tomar precauções e cuidados para não desperdiçarmos as coisas boas que Deus nos dá, os recursos financeiros que Deus nos dá. Mas a gente pode fazer tudo isso sem colocar a nossa esperança e a nossa confiança nisso. Eu creio que o que a Bíblia proíbe é que você dependa das riquezas para você ter paz, que você dependa do seu trabalho ou do seu sustento, ou dos recursos que você tem, para você se sentir seguro, para você se sentir bem. Lembrando que você pode ter todas estas coisas e, de repente, vem uma pandemia e a sua empresa fecha, você perde o emprego, você vai gastar tudo que você tem para se tratar das doenças, né? Todas estas coisas aqui que nos trazem uma segurança, elas são passageiras, como o próprio Jesus disse, o ladrão leva, a traça rói e a ferrugem consome. Então, a gente, não é errado a gente ter recursos e guardar e se precaver. O problema é quando a gente coloca o coração nessas coisas. A gente tem que sempre depender de Deus e confiar em Deus, tendo muito ou tendo pouco, sabendo que Deus é que é, de fato, o nosso refúgio. É isso aí. Amém. Pastor, tem uma questão que ela é mais eclesial também, né? Pela vivência do pastor, pelo contato do pastor com outras igrejas irmãs, como as igrejas têm tratado o tema da ansiedade em meio aos membros da congregação? Haveria alguma abordagem sistemática, ministerial, à questão da ansiedade e da depressão, pastor? Essa varia muito de igreja para igreja. Infelizmente, não existe um padrão. Eu diria que, com todo respeito, mas algumas igrejas, primeiro, elas têm uma abordagem que eu acredito é muito perniciosa, onde elas são contra remédio. Elas são contra remédio, contra médico, e elas dizem que é falta de fé você recorrer a tratamento clínico para cuidar de depressão e de ansiedade. E se você for ao médico ou tomar remédio, eles acham que isso aí é falta de fé. Eles acham que a fé pode realmente resolver todos os problemas, inclusive de ordem emocional. Eu acredito que a fé tem um papel importante, sem dúvida, é determinante disso aí. Mas, como eu disse, o pecado afetou toda a existência humana e existe depressão e ansiedade que precisam de tratamento médico. Infelizmente, algumas igrejas elas trazem uma carga de culpa muito grande, porque a pessoa tem fé, mas ela não consegue se livrar da ansiedade e da depressão, porque ela precisa de ajuda médica nesse sentido. Outras igrejas já vão por outro lado, né? Aparece um membro da igreja que está deprimido ou está triste, o pastor já manda para o psiquiatra, já manda para o psicólogo. Não. Tem que ver por quê. Porque às vezes as pessoas estão ansiosas e preocupadas porque elas não estão orando, elas não estão pensando e elas não estão praticando o cristianismo. O pastor precisa ter sabedoria para discernir quando precisa de ajuda espiritual e quando precisa de ajuda clínica. E às vezes acontece que as duas coisas são muito entrelaçadas. E na maioria das vezes eu acredito que, dos casos, as duas coisas, as duas vertentes precisam ser exploradas aí. Entendi. Pastor, tem duas perguntas que elas tangenciam uma outra, sobre um tema um pouco delicado. Isso em respeito aos irmãos que estão mandando, né? Talvez eu gostaria de expor ao pastor, né? Eu vou ler as duas, aí o pastor pode responder em uma só delas. Em 1 Reis, a Bíblia diz que Elias sentiu vontade de morrer e orou para que o Senhor lhe tirasse a vida. Ter esse tipo de sentimento, de querer morrer, é pecado para um cristão verdadeiro? Agora a segunda pergunta.
Tem um irmão que é casado, estuda e ainda trabalha num hospital. Está cansado e sente desejo de suicídio, pois sente que não pode desistir de nada. O que o pastor poderia aconselhar a ele? Sim. Eu vou começar com a primeira pergunta, né, que faz uma citação do primeiro livro dos Reis. De fato, o Elias, ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Ele não é o único na Bíblia, não. Jonas também, Verdade. 2 vezes pediu que Deus tirasse a vida dele. Não é? Agora, aqui é importante notar, primeiro, eu creio que isso pode acontecer com um cristão. Ele sentir vontade, né, de que Deus o levasse. Eu acho que não deveríamos pensar assim, mas acontece. E faz parte desse mundo quebrado em que a gente vive, dos efeitos do pecado em nós. Agora, note que tanto Elias como Jonas, eles oraram para que Deus os levasse, mas eles não tomaram nenhuma decisão de eles mesmos terminarem a vida deles. Então, nesse sentido, eu creio que pode chegar um momento na vida do cristão, um momento muito atribulado, um momento de sofrimento, em que ele diz, Deus, está muito difícil, eu queria tanto que o Senhor me levasse. E deixasse esse assunto na mão de Deus. Né? Deus sabe o tempo em que vai levar. É diferente da pessoa que quer tirar a sua própria vida. É diferente de alguém que vai resolver esse assunto pelos seus próprios meios. Então, por um lado, eu creio que o cristão, né, tem momentos de sofrimento tão grande que ele chega a fazer essa situação. Queria que o Senhor me levasse. Mas eu não creio que ele jamais deveria tomar esse assunto nas suas próprias mãos e terminar a sua própria vida. Vai contra o mandamento não matarás, vai contra aquilo que a Bíblia ensina, que Deus é que é autor da nossa vida, que Deus é que tem o poder, as chaves da vida e da morte na sua mão, e que nós podemos confiar que no tempo dele, no tempo certo, ele vai nos levar daqui quando chegar o momento. Então, eu diria isso aqui. Tem que resistir às ideias de suicídio, isso não é o caminho de Deus para a resolução de problema, geralmente deixa consequências muito grandes para os amigos, familiares, a igreja, nunca resolve e nunca resolveu nada. E esperar, porque Deus vai trazer alívio, eu tenho certeza. É só aguardar em esperança e confiança, e depois de um período de trevas, a luz brilha no dia seguinte, pela misericórdia de Deus. Amém. Amém. Pastor, eu vou pedir licença por vezes, parece que meu olhar não está acompanhando o pastor, é porque eu estou filtrando as perguntas, claro, mas estou sem muito dúvida. atento. Pastor, qual a opinião do pastor em relação à consulta com os psicólogos não cristãos? Né? Por vezes, princípios podem ser distintos, diretrizes. Né? Como que o pastor orienta, por favor? Uma vez, durante o meu tempo de preparação para o Ministério Pastoral, eu estive na Holanda e fiz um curso preparatório na área de psicologia. E aí me familiarizei com muitas coisas na área de psicologia, as principais vertentes, os principais nomes, as principais abordagens e tudo mais. E eu descobri uma coisa. A psicologia a secular, ela é uma ferramenta boa para você fazer um diagnóstico, para chegar e dizer, olha, existe um problema aqui. Ela identifica, através das suas diversas vertentes, ela acaba identificando, né? Isso está aqui, está errado e tudo mais. O problema é quando ela vai dar a solução. Por quê? Porque a psicologia secular, ela tem uma visão do homem, a antropologia, a visão do homem da psicologia secular é diferente da nossa. Porque eles não têm a ideia de que houve uma queda, não têm o conceito de que o homem é feito à imagem de Deus, eles não têm o conceito de que o homem é um pecador e de que muitos problemas são problemas morais, são problemas morais, problemas espirituais. E o resultado é que, se você for um psicólogo não cristão, ele não vai ter essa visão completa. E ele sempre vai dar uma solução
que é reducionista, é uma redução, é uma solução parcial e não vai atender, vai deixar de fora o problema espiritual. Então, a melhor coisa é você procurar, se precisar, um psicólogo que seja cristão e que tenha esses pressupostos cristãos. E aí ele vai dar um quadro mais completo para a sua situação. Obrigado, pastor. Irmãos, nós vamos logo em alguns minutos, em respeito também ao horário, né? Até às 16 horas nós continuaremos recebendo as respostas e depois finalizaremos. Pastor, tem uma pergunta de cunho mais prático, né? Isso o pastor também já pontuou conosco, esses 3 aspectos muito práticos de oração, de pensamento e de prática também, né? Agora, de uma maneira assim, cotidiana, talvez até o irmão esteja perguntando, né? De forma prática, como seria um dia do pastor, a sua rotina diária, para manter uma vida espiritual saudável, hábitos sagrados? Como que é a vivência, o cotidiano do pastor? Eita, essa é uma pergunta difícil, viu? Idealmente, eu creio que nós deveríamos ter um tempo o tempo de leitura da Bíblia e de oração. Então, eu por exemplo, eu tenho uma rotina de diariamente gastar cerca de 1 hora, mais ou menos, lendo a Bíblia e orando. Tem um plano de leitura da Bíblia e tem uma lista de oração, às vezes menos do que isso, às vezes mais, mas aí em torno de 50 a 60 minutos diariamente. Isso aí é muito importante para mim. Eu preciso disso para poder enfrentar o dia sem sentir o impacto do mundo, né? que opera em nós, né? Que acaba afetando. Então, isso é muito importante. Também procuro manter em dias os meus compromissos. Atualmente, né, eu já não tenho mais a capacidade de produzir como eu produzia antes. Antes eu trabalhava 3 expedientes, manhã, tarde e noite, né? E sempre tinha coisas a fazer, atendimento pastoral, escrever livros, preparar lições da escola dominical, sermões, atender pessoas, fazer visitação. Hoje isso diminuiu bastante, mas ainda faz parte da minha rotina. Estou trabalhando em alguns livros também, e sempre prego, né, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Então, isso exige de mim um tempo de preparação. E eu encontro no meu trabalho muita satisfação. Isso é uma coisa que é um ponto aí que o apóstolo Paulo não mencionou lá em termos práticos, mas eu não sou o apóstolo Paulo, né? Não tenho nem autoridade para isso, mas um outro ponto que ajudaria, além da oração, dos pensamentos e da prática, é o trabalho que você gosta, o trabalho que você faz, você dedicar-se. Lembrando que todo trabalho glorifica a Deus. Se é um trabalho legítimo, um trabalho que não envolva nada pecaminoso, você glorifica a Deus. Sendo um médico, um engenheiro, um comerciante, um empresário, um motorista de Uber, uma dona de casa, enfim. Não é? Todas as profissões, todas elas são uma maneira de você agradar a Deus. E a gente se sente realizado. A gente se sente realizado em fazer isso. Para aqueles que estão sem trabalho, né, eu sei que fica difícil às vezes, a pessoa fica meio sem ter o que fazer. Orar para que Deus abra a porta, para que você possa se engajar numa atividade, ou existem possibilidades de você estar fazendo alguma coisa, ajudando pessoas, mesmo que você não tenha um trabalho fixo. Mas isso de você ter uma atividade e se dedicar a ela ajuda também a você ter paz no coração. A minha rotina é mais ou menos essa daí. Tempo com a família, não é? Eu gosto muito, e aqui isso não pode ser dito para todo mundo, mas eu gosto muito de assistir séries com a minha filha, séries boas, né? A gente recentemente fez uma maratona aqui eu esqueço até, eu não sei se... Bom, a gente acabou maratonando aqui alguma coisa. Então, eu tenho acompanhado The Chosen, né, que é uma série muito boa, evangélica, The Chosen, né, juntamente com minha esposa e filha.
Então, a gente sempre vai dividindo o tempo. Lavo louça todo dia, ajudo com as tarefas domésticas. Então, isso tudo me mantém ocupado e o coração nas coisas de Deus. Obrigado por compartilhar, pastor. Pastor, mais uma questão? Eu acho que foi de algum irmão. Oi, pastor. Obrigado pela palavra. Há 4 anos tive um problema com ansiedade, chegando a ter síndrome do pânico. Ano passado tive esse mesmo problema por conta da pandemia. Deve ter se agravado. Estou numa luta onde sinto que ficou um trauma sobre tudo o que aconteceu. Estou buscando mais a Bíblia, estudando mais na palavra. O que o Senhor aconselha para que, a cada dia mais, esse trauma seja esquecido e preencha o coração mais com Deus? Sim. Essa é uma situação difícil, realmente, não é? Era bom ter mais detalhes a respeito disso. Uhum. O caminho é esse mesmo, como eu disse. Essa questão dos distúrbios mentais causados pelo pecado geral, que atingiu toda a humanidade, ele tem dimensões espirituais e tem dimensões que são clínicas. Uhum. E aí, no caso, esses princípios bíblicos que a gente encontra de orar constantemente, pensar nas coisas de Deus, que inclui a leitura da Bíblia, é claro, né, para ocupar nossa mente, praticar as coisas de Deus, tudo isso ajuda a gente a enfrentar isso aí. E eu acho que talvez o maior desafio é você vencer o medo de passar por isso mais uma vez. Muita gente que tem esse tipo de problema, ataque de pânico, crise mental, gente que surta, né? Pessoas que são bipolares, por exemplo, e às vezes elas conseguem, com alguma adaptação e alguma disciplina, viver vidas relativamente normais, manter seu casamento, manter o seu emprego, elas conseguem viver assim também. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com isso. E não ficar pensando que esse tipo de coisa faz de você uma pessoa menor ou uma pessoa pior, ou alguém que não presta ou não tem utilidade, enfim. Né? Você deveria ver que tem muito mais gente que sofre com distúrbios de alguma forma e que eles conseguem superar isso através dessa ajuda espiritual que nós falamos e, se necessário for, consultar também um psicólogo crente, né, que poderia lhe dar alguma orientação mais sobre como isso pode ser vencido. Ore que Deus abençoe sua vida. E não tenha medo disso, não. Tem muita gente que passa por isso e, com a graça de Deus, supera. Pastor Nicodemos, obrigado também por mais essa resposta. Agora, chegando à reta final. Antes de finalizar com tudo, particularmente queria agradecer ao pastor, não só por hoje, mas por toda a exposição que o pastor enfrenta. A gente sabe que por vezes é uma pressão descomunal, mas toda a visualização que o pastor tem, essa exposição dos irmãos, é testemunho de como o pastor tem edificado. Mesmo não conhecendo, primeira vez que falo com o pastor Nicodemos, o pastor saiba que já tem abençoado a mim, minha família, e ficamos gratos com essa perseverança do pastor em manter a palavra firme no YouTube, né, em todos esses meios. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Pastor, obrigado. Então, finalizando agora, por vezes nós temos como nosso maná diário aquele versículo que a gente acorda de manhã, para no meio desse período de provação nos dar força. Bem sei que o pastor compartilhou conosco Filipenses e talvez até seja uma retomada de um versículo de Filipenses. Mas uma questão de despedida é: que versículo, que palavra, né, o pastor recomenda aos irmãos nesse dia, para que quando a gente acorde de manhã, a gente tenha aquela força para perseverar nesse período de aprovação. E também vou pedir para que o pastor, depois disso, já então prossiga numa oração, por favor, por nossa comunidade aqui de São Paulo, pelo estado de São Paulo, né, e pelo Brasil também nessa época de pandemia. Por favor, pastor. Rodrigo, uma passagem que sempre acalma o meu coração e que serve de ajuda nessas horas difíceis é aquela passagem de Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala
a respeito da ansiedade e ele diz: olha os passarinhos, olha os lírios do campo, a ansiedade não vai resolver nada, o vosso Pai sabe do que vocês precisam, e ele diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém. Então isso tem sido um grande consolo para mim. Amém. Bem, vamos orar? Ó Pai querido, nós queremos agradecer porque o Senhor permanece sendo o nosso Deus, que cuida de nós, que entende a nossa aflição e que supre todas as nossas necessidades. Eu quero orar por todos esses queridos irmãos que participaram desse momento juntos, pelos aflitos, pelos ansiosos, pelos que estão enfrentando grande tribulação na família, no trabalho. Eu oro que o Senhor esteja com eles, consolando, com aquela consolação que só o Senhor pode dar, com aquela paz que vem do Senhor. E a tua presença, Senhor, é aquilo que mais nós precisamos. Pedimos, então, que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos tranquilize, e eu oro por essa querida igreja. Eu oro pelos seus líderes, que o Senhor continue a usá-los e abençoá-los. E tenha misericórdia do nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Nicodemos. Foi uma tremenda satisfação e alegria ouvir do pastor no dia de hoje. Lembrando aos irmãos que esse é o primeiro webinar para apoio às famílias nesse período, nesse esforço. Amanhã teremos também um webinar com a doutora Aline Cho, psiquiatra, e vai falar especificamente sobre ansiedade infantil e adolescente. Então, no mesmo horário e também pelo mesmo link. Obrigado pela participação de todos e, mais uma vez, para o pastor e para a igreja de Recife. Muito obrigado. Bem, obrigado. Boa tarde a todos, pastor. Boa tarde. Até mais.